Muito boa tarde, Conceição Grar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É obviamente um enorme prazer que possa participar também neste free running especial. Nós fazemos esta atividade de promoção da atividade física em geral e da corrida em particular há cerca de 8 anos e por aqui já passaram um conjunto muito significativo de atletas, de idades muito diferentes, com expectativas em relação à corrida também muito diferentes, alguns atletas profissionais, outros que descobriram, como a Conceição, a corrida já com alguma idade, 50 anos, não é que seja assim tanta, mas a Conceição descobriu a corrida quando regressou a Portugal, depois de uma vida de trabalho na Suíça, para onde foi viver com 8 ou 9 anos, e onde trabalhou, onde depois decidiu, já num momento de alguma desaceleração da vida, decidiu regressar a Portugal. Conceição tem 69 anos, é uma figura de referência no pelotão e nas corridas, principalmente a norte do país, e eu começava por lhe perguntar como é que chega à corrida, como é que se lembrou de começar a correr aos 50 anos, quando regressa a Portugal e quando se fixa em Portugal. Quer dizer, quando nós viemos para Portugal já tinha feito 2 vezes 2 meias maratonas lá em Zurique, quer dizer, nos arredores de Zurique. Isso, porque eu vivia a 10 km da cidade mesmo de Zurique. E essa prova é até muito conhecida, essa meia maratona, que até a Albertina Dias ganhou uma vez. Quer dizer, eu, como meto sempre numa qualquer coisa na cabeça, queria experimentar. Pensando eu, como era perto da minha casa, eu fazia isso muitas vezes à volta, era à volta de um lago, que é o lago de Greifensee, e fazia isso à volta e sempre a caminhar, o meu marido ia com a bicicleta e eu depois ia a caminhar, fazia isso. Demorava muito tempo, mas não me importava, estava sempre. Quando era sempre em setembro, decidi fazer essa meia maratona, sem saber o que era uma meia maratona, nada. Fui. Os primeiros 3 ou 4 quilómetros andei, mas depois comecei já a faltar o ar. Pronto, mas continuei, porque lá está a mente, eu tive sempre muita mente muito forte. E o meu marido ia sempre do lado, como lá era fantástico para corrermos, para praticar desporto, é uma coisa, tínhamos à volta do lago, tinhas a pista para correr, tinhas pista para correr, para caminhar, pronto. A pista para bicicletas e para skate. Então dava-se a volta e foi fazendo. O meu marido ia sempre, quando chegámos a 2 km, digo assim, mas eu aí não vou subir, porque eu nunca tinha passado por esse sítio que também se podia ir para o mesmo sítio, para a mesma... E foi aí que eu comecei, a primeira vez, foi a única vez que tinha feito. Depois tornei no outro ano, tinha feito 2 horas e 20, primeira vez, e fiz o segundo ano. Isso são marcas que neste momento envergonham, fazer 2 horas e 20. Ai, nem pensei. Isso não pode estar no seu currículo neste momento, isto é uma coisa que é melhor cortarmos esta parte. Não, eu estou orgulhosa porque lá está. Mas depois chega a Portugal. Depois lá está, o meu marido dizia sempre, quando tiveres 50 anos vamos para Portugal. Eu nunca pensei em retornar em Portugal, meus pais tinham vindo, e o meu marido não falava português, mas dizia sempre, vamos para Portugal. Aos 50 anos, lá me chateou a cabeça, viemos, pronto, não tínhamos filhos, viemos, e era a única maneira para mim de me adaptar, a fazer conhecimentos com pessoas, porque eu gosto de ter pessoas, amigos, e comecei a correr sozinha, até uma vez que havia logo a meia maratona do Cego, eu fui fazer. Cego do Maio. Exatamente, e eu sabia lá como é que funcionava, aqui eu comecei logo a ver as pessoas todas a passar à minha frente, eu digo assim a uma senhora, olha, quanto tempo temos para fazer a maratona, a meia maratona? Diz-me a senhora, muito simpática, há uma primeira e há uma última, portanto... Não tem tempo. Continuei, pronto, não sei quanto tempo fiz. E depois aí conheci pessoas que moravam também em Canidelo, em Gaia, pronto. E um dia esse senhor disse, olha, venha connosco. Comecei a fazer parte de um grupo que corria. E entretanto veio a maratona do Porto, e para mim era o meu objetivo, que eu gostava sempre de fazer uma maratona. A falar com outras pessoas e um amigo diz, olha, esta senhora também vai fazer a maratona. E diz outro colega, então venha connosco, eu faço parte do Porto Runners. Começou, e era a primeira maratona aqui do Porto. Éramos 200 e tal,
9 senhoras. E foi aí que entrou o prazer de fazer parte de grupos, conhecer pessoas e falar. Claro. E foi aí que veio. E entra, no fundo, nas corridas de uma forma também de socializar e Exatamente, de criar... a palavra Exatamente. do sucesso. Mas depois começa a perceber que, ou em que momento é que percebe que efetivamente tem uma capacidade extraordinária para correr? Quando é que os resultados a começam a surpreender? Eu acho que vieram logo. Acho que naquele momento da minha idade, porque lá está, eu terminei quarta, foi quarta na primeira maratona, era 2 atletas já de competição, que era a Aureliana e a Natália Pinho, que elas faziam parte da pasteleira, e era uma espanhola. E eu estive muito tempo na terceira, naquele momento, e depois a espanhola passou-me à frente, fiquei quarta. E fiz 3 horas e 40, era a primeira maratona. Todas elas eram muito mais novas, com certeza. Ai, todas, lá está. E para mim era a primeira e lá Claro. fiquei 3 horas e 40 para uma veterana já. E para a primeira experiência, sem uma preparação específica nada. e cuidada, Nada, porque eu nem sabia quando. nunca se interrogou o que é que poderia ter sido de mim, em termos do atletismo, se eu começasse a praticar aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade, aos 8 anos de idade. Não, porque eu digo assim, lá está, se fosse muito cedo, poderia ser que eu estivesse saturada, porque para fazer qualquer coisa temos de ter treinos. Claro. Isso faz parte de muita coisa, também tens de abdicar em muitas coisas. Portanto, eu digo que para mim foi o ideal, porque foi no momento que a minha carreira de funcionária estava feita, eu não no escritório fiz o que eu quis, fui oposto já de uma estrangeira, falar do francês para o suíço-alemão, tudo isso fez que eu já estava completa, tinha Claro, tudo. claro. Profissionalmente já não tinha objetivos. Não tinha objetivos, portanto, quer dizer, acho que aí é que me fez o prazer de procurar outra coisa que me fizesse prazer completamente. Ainda agora nos disse que era totalista da Maratona do Porto e já estamos, não tenho a certeza, mas vamos para a próxima edição, que será a 19ª, a 19ª edição. A 19ª edição. Ou 18ª, porque quer dizer que coisa do Covid agora podia. Exatamente. Os 42 km são a distância preferida da Conceição? Das pequenas, sim. Das pequenas? Das pequenas grandes, sim, porque que seja 10 km e 15, para mim não me dá tanto, porque lá está, já tenho os meus 69,5, portanto não tenho velocidade logo no princípio, eu preciso de 10 km para aquecer os motores. Sim, para sentir bem. Para ganhar ritmo. Quantas maratonas já fez? Mais de 50, não mais pode? Mais de 50 maratonas. Há assim alguma maratona que guarde algum carinho especial pelo local, pela paisagem, ou o Alcatrão, o bituminoso, a estrada é igual em todo lado? Eu, para mim, não tenho preferências especiais. Tenho maratonas que eu não gostaria mais de fazer, como por exemplo Londres, não é uma que me tente, mas para mim continua. Todas têm o seu bom e todas têm... beleza. Exatamente, e é o prazer que temos todas as vezes. Claro. Como é que é uma semana de treinos típica da Conceição? Tem um treinador, faz ali uma preparação específica com massagens. Como é que é uma semana? Desvende-nos um pouco do segredo do sucesso. Sim, quer dizer... O que puder dizer. Eu posso dizer que eu gosto de ser honesta comigo mesmo. Questão de comer, eu sou péssima, porque eu como Cuidados com a alimentação não tem? Portanto... Nenhum. Eu gosto de carne vermelha, eu gosto de batatas fritas, se me der isso todos os dias como sem problema nenhum. Portanto, quer dizer, de dormir, pronto, tenho nesse sentido, dormimos muito cedo, somos como os galos, levantamos muito cedo, mas também muito... Portanto, nisso também, não fumo, não bebo, não tomo café, isso são as 3 coisas que eu faço. Os treinos, o Jorge me dava os treinos. O Jorge Teixeira da Run Porto. Da Run Porto.
mas eu não escuto muito bem o que ele diz. E ele sabe disso? Ou... Sabe, porque ele diz então esta parte também não precisamos de cortar. Não. Ele sabe que diz ele, a Conceição está sempre a fazer à cabeça dela. E é verdade. Eu faço sempre os treinos que eu gosto, pronto, que me habituei ao princípio. Quero lá estar, fazer à terça-feira, fazer os treinos de séries longas, que seja 4 minutos, 8 minutos, tantas, e depois às quartas fazer um treino normalmente de 1 hora. Eu faço 1h30, 1h40, e à quinta fazer outra vez o treino de séries, mas curtas. E à segunda-feira normalmente faço as massagens, e faço mesmo, a segunda-feira não faço nada, e à sexta-feira normalmente também não faço nada. Depois ao sábado é o normal, e domingo fazer o treino longo. Ou a prova, ou as Exatamente. provas. Fazer os 100 km de Millau foi um impulso ou foi algo amadurecido? Não, é que não se vai para 100 km assim de qualquer maneira. Os 100 km foi depois de ter ido à Freita fazer os 70 km da Ultra, aqueles da Freita, da Serra da Freita. Estava lá um colega que também fez e quando regressamos, que ele era também do Porto Reino, parámos numa coisa para tomar um café e ele diz que ia a Millau fazer esses 100 km. E eu comecei-me a pensar, que gostava de fazer. Dizia-lhe, olha, podes vir, ainda podes te inscrever. Não? Quando cheguei a casa já estava com isso na cabeça. Infelizmente esse colega já não está, já se foi embora, pronto. E ele meteu-me aquilo e pronto, lá íamos, começámos a treinar sempre os dois juntos, ao domingo, claro, para fazer mais treinos mais longos. Tem que um dia que ele me diz, fomos fazer subidas, diz ele, olha, isto. Eu disse, mas não vamos subir assim? Diz ele, sim, isso não é nada. Lá fomos e foi aí que eu tive esse prazer, comecei, mas mais nada, só fazíamos ao domingo treinos mais longos. Acho que foi e depois a prova, faz um tempo espetacular, 9 horas e 43 minutos, fica em segundo lugar, tem que ir ao controle antidoping. Que sensações é que se experimenta numa prova de 100 km com uma logística tremenda para deixar roupa aqui e acolá, porque passa-se 9 horas a correr e, portanto, podemos ter momentos em que está mais frio, está mais calor, a altitude também... Também entra. Eu acho que essa, para mim, é a prova que eu tenho o maior prazer que tive, acho, de todas as provas, entre a primeira maratona do Porto e essas são as duas, para mim, as mais principais. Que eu fui, quer dizer, o meu marido podia-me acompanhar, lá está, ele é sempre o meu companheiro, sempre o meu, em todos os sentidos. Nunca o convenceu a correr? Ai, não, isso não. Ele vai com a bicicleta já. Não. Correr ele agora começa a caminhar, já fazemos todas as semanas, os 50 km fazemos juntos sempre a caminhar. Mas tudo a dizer, lá está, podíamos levar a partir na partida, quer dizer, na véspera já dos 100 km, com esse tal colega que ia fazer também os 100 km, outro e mais dois, que iam sempre, nós chamávamos os 3 advogados, eles andavam sempre fazendo todas as provas. E entre outros ele fazia, os outros iam fazer só as maratonas, porque antes dos 100 há também a maratona. Quer dizer, na véspera, eles eram bons, fomos comer, fomos primeiro ver vamos subir isto tudo, eu já nem estava a me imaginar, mas bom, fomos jantar, mas aqui não é jantar antes de uma prova. Pronto, mesmo com a especialidade do foie gras, essas coisas todas, e depois a partir de agora assim, e depois temos direito a levar uma pessoa connosco a partir não sei se são dos 10 ou quanto, de bicicleta que venha acompanhar, e foi o caso. E outro senhor que também eu não conhecia assim muito, mas sabia que o Ângelo, ele chama-se Ângelo, mas agora não tenho o nome de família. Ele é daqui também. E ele, pronto, eu sei que esse senhor era uma pessoa que andava muito rápido. Então eu continuei, quando fiz a maratona, antes de ir, digo ao meu marido, eu gostava de fazer nos 12 horas. Meu marido logo,
Não vai já começar a pôr bichinhos na cabeça. Não, é só... porque eu tinha visto os tempos do escalão que eu ia fazer parte, que podia entrar nesse grupo. Então já estava-me a pensar, e era assim, pronto, se eu fizer a maratona em 4 horas, que era o tempo que eu já sabia claro. que conseguia fazer em 4 horas, que não era grande coisa, então que podia continuar. Sem pensar, só pensava nos 42 que dava as 4 horas e dava 4 horas, mais 4 horas, dava às 8, depois havia mais os 20 quilómetros. Portanto, lá está, estava a jogar claro, com era pelo seguro. Exato. Não é? Lá está, fomos essas 4... Chegou enquanto o meu marido, ele ainda fez, mas parava todos os 5 km para comer. Todos os 5 km, eles tinham abastecimento de chá todos os 5 km. Quando entrávamos dentro do estádio, como o vosso, assim, e saímos do outro lado. Eu ficava com a maratona, terminava aí, e os outros saíamos e íamos para a Ponte de Mio, que é um viaduto que é muito conhecido. Por ser o mais alto, exatamente. Pelo menos de França. Quer dizer, agora já, da ideia da Europa, da Europa ainda é. E então eu fui e pronto, quando cheguei, era assim, se eu chegar ao viaduto, são 50 quilómetros. Quer dizer, tantos anos, eu já tenho... Não, era 55, desculpa, 55, é tantos anos de vida como de quilómetros. Fazia-me sempre. Começo a subir e os espectadores ao lado que estão, olha, esta vai com um bom ritmo. Então aí comecei já... Ainda a ficar mais animada. Mais animada. Eu toda contente. O meu marido, coitado, com a bicicleta, a seguir aquela subida que era infernal, e ele com o cesto com as coisas para mim. E eu disse, olha, deixa-te ir devagar, que vai tu para a frente e eu vou ao meu ritmo. Pronto, quando cheguei aos 60, toda a parar para comer, e pronto. Depois, quando já chegámos aos 70, ele já estava, não podia mais, porque, quer dizer, é como subidas, e ele com a bicicleta, e depois o cesto que tinha atrás começou a chatear. Eu digo assim, olha, tu ficas aqui e dizer, mas leva a lâmpada, porque senão depois quando vier já é noite. Não faz mal, eu não preciso. Muito confiante em mim, que já estava-me a sentir. E comecei a ouvir, estava em 3º lugar. Então isso já põe também a coisa, ficares contente e sabias que estás em 3º, claro. Que não vias ninguém que passastes. Portanto, chego aos 70 km mesmo, e aí tinha a roupa que eles levaram de manhã, a nossa roupa, para termos a roupa para a noite. E eu digo assim, eu não preciso. Pode mandar-la já, que eu vou já. Dizer, não quero comer. Eu disse, não, já chega, estas coisas, era queijo, tinha de tudo. Ovos, eu comi de tudo, só não comia sopa. Não. E continuei, e vejo esse tal colega, que era o Ângelo, que estava muito perto de mim. Eu disse, Ângelo, ele disse, eu já não estou. Eu disse, mas eu não tenho a tua pedalada. Ele disse, eu também já não posso mais. Então ele disse, vamos juntos. Começámos e depois era aos 65 que eu deixei o meu marido. Aos 65 o meu marido estava à minha espera, porque esperou que eu viesse outra vez. Quer dizer, já era 75, eu já não me lembro, era 75 ou 80, agora pronto, não me interessa. E estava ali. E depois ele era a dizer, vocês parecem 2 cavalos, que era tac, 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 era aquele... Eu continuo, e quer dizer, e chega um ponto que vejo o meu amigo, que me fez o meu mentor, do outro lado, a queixar-se das câimbras. Claro. E eu, anda, e ele, não posso, pronto, e continuei, e Claro. Depois passei a segunda. E acaba em 2º lugar. Quer dizer, éramos 3, e a segunda uma já tinha abandonado, só estávamos as 2. Começámos a passar uma primeiro, outra segunda, e eu na subida passava a primeira, e ela nas descidas passava-me ela. E ao fim, foi mesmo já a entrar no estádio, como aqui,
E eu entrar disse, ela pode continuar, eu não me importa. Já não me importei e foi por isso. E, portanto, foi já dentro do estádio que acabou por perder, então, o primeiro lugar. Exatamente, Primeiro mas lugar. não me interessava. Claro. Deixe-me, falou de uma prova de 100 km, deixe-me lembrar que aqui neste local onde estamos, também já tivemos aqui 2 ou 3 provas de 100 km, 100K Portugal, e numa delas correu aqui a saudosa Ana Alice Silva, que certamente também conheceu, conheci, e fez aqui também 100 km com 70 anos de idade nessa altura. Eu encontrei numa pequena notícia num jornal que dizia: portuguesa de 59 anos acaba em 9º a Maratona de Madrid, 2013. Este resultado é um dos principais resultados da sua carreira ou valoriza mais as 2 horas e 59:26 em Paris em 2011? Eu acho que ficou mais marcada essa das 2:59, de se ficar nona. Claro que foi Nona à geral. da geral. Nona à assim. geral na grande maratona de Paris. De Madrid. De Madrid, exato. Mas fiquei, mas não me dou conta que fiquei da geral. Portanto, é muita gente, acaba a prova, vê que faz um tempo muito interessante. Nem fiz um tempo assim muito interessante. Sim, Eu já nem sei quanto é que mas fiz. para aquela prova com certeza foi, não é? Porque Devia senão ser, senão, pois. não ficava em 9º lugar. Quando é que percebe que entra nas 10 primeiras? Porque recebi um telefonema aqui de Portugal, do Vasco Batista, não sei se conhece, sim. deve conhecer, que a ligar-me a dizer, olha, estão a dizer no telejornal que tu é uma veterana. Eu nem sabia nada disso. E o Jorge também, o Jorge Teixeira também estava lá. Naquele momento ninguém soube que eu estava nona da geral. E eu na última meia maratona do Porto, eu estive a fazer contas, apesar de termos muitas mulheres a correr, das mulheres que terminaram, ou das pessoas que terminaram, só 20% eram mulheres. Portanto, o número de pessoas que fez a maratona, o número de mulheres era cerca de 20% do total dos homens. O que é que falta para termos mais mulheres a correr e para o número ser mais equilibrado, termos nas provas tantas mulheres como homens? Olha, eu não falo do Porto, porque agora eu tanto chateei o Jorge, como se diz, ele diz mesmo. Quer dizer, que para mim não é normal que havia a diferença entre os escalões masculinos e femininos, porque para mim estamos a andar atrás. Queremos a igualdade, também tenho que aceitar que no desporto... Estamos a falar dos prémios das e classificações. dos escalões. Sim, as classificações, porque Claro. eu vou a Paris, vou a Londres, vou a Roma, vou a qualquer sítio, não há dinheiro. Mas há os escalões. Há os escalões, é isso. 65, 70, 50, Eu sei com quem que vou 65. competir. Não é a coisa... E isso é igual nos homens e nas mulheres. Exatamente. E o facto de às vezes haver menos mulheres em Portugal fazia com que os escalões fossem mais alargados e punhamos a competir uma mulher com 40 anos com uma de 55. Foi o caso, que foi há muito pouco tempo que houve os escalões. Eu dizia sempre, quando o dia e continua a ver-se agora em Ovar, vai até o F45. Não é normal. E tens até aos 70 dos homens. Como? Eu não faço parte de uma organização que seja assim. E é por isso também faz pensar 2 vezes Claro. de haver essa diferença de escalões. Entre os homens e as mulheres. Pronto, porque as mulheres começaram, lá está. Nós quando fizemos a maratona éramos 9 mulheres. Portanto, vê-se logo a diferença. Claro, e claro. era... Apesar de tudo, a evolução tem sido muito, muito significativa. Exato. Mas ainda falta fazer muito não faça a para haver diferença. uma democratização também no desporto e na igualdade de género a este nível também. Eu acho que também tem a ver aqui, porque a pessoa pensa sempre no coisa de a receber um dinheiro ou a ter no escalão és primeira, quanto é que vais ganhar ou quanto vais ganhar. Eu acho que isso temos que pensar, ou fazemos com as nossas idades, já não é para ter um retorno financeiro. Exato, porque temos de ter, ou fizemos antes, Claro. que dedicámos a isso, e depois é aquele prazer de saber, eu competi com pessoas da minha idade, sou boa, sou má, isso é o meu ponto de vista, não é, pronto, é a mentalidade ou sei lá. Antes de falei há pouco na análise, antes de lhe fazer a última questão, deixe-me recordar aqui também
uma pessoa que certamente também conhece, é uma figura habitual das provas da Run Porto, que é o Óscar Loureiro, Sim, que exatamente. com 82 anos continua a fazer meias maratonas e é também um exemplo para todos nós. Completamente. E portanto também não me queria neste momento esquecer dele e também não. o referir É isso. como um exemplo de uma vitalidade E sempre e feliz. de uma humildade e de uma felicidade absolutamente contagiante E é isso que nos faz deixa, obviamente, uma fortíssima admiração por ele também. Sim, completamente. E é isso, é essas pessoas que eu digo que têm-se que fazer aquele prazer de dizer, olha, com 82 anos, vem para correr, ele sabe que fica se calhar em 100 ou 200. Mas está lá sempre. Está lá e faz aquilo com o prazer. Exatamente. E mostra que tem o prazer de correr, é isso que eu digo sempre, o prazer de correr. Claro. Que falta ainda conquistar, que maratona ainda gostava de fazer que ainda não fez? Projetos, no fundo, projetos para o futuro. Para o futuro já tenho eu disse Para além da Maratona do Porto, daqui a umas semanas, não é? Sim. Essa faz... Tem que ser, até porque é totalista e é a minha maratona, primeira maratona, não se pode esquecer. E a organização, para onde faz... Admiro, gosto deles e sinto-me Aliás, participa também nessa organização, envolve-se na entrega dos dorsais, é uma figura já muito conhecida do pelotão em Portugal. Gosto do ambiente disso. E, quer dizer, agora fiz com o Ricardo Teixeira a dizer que queria fazer com o Panac, que íamos fazer os dois. Agora vamos ver se vamos fazê-la. Claro. E esse é um dos sonhos, um dos objetivos. Um dos objetivos. Sonhos não há muitos, mas é um dos objetivos. Um dos objetivos. Conceição, o nosso muito obrigado. Eu é que agradeço. Por esta conversa. Queria outra vez repetir aqui a nossa admiração, o nosso respeito por aquilo que tem sido a sua vida e o seu exemplo para todos nós que também estamos no pelotão e olhamos para si e vemos um enorme exemplo. Muito obrigado. Obrigado, igualmente, e que continue e que as senhoras mostrem cada vez mais que são capazes também de fazer. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada.